Boa tarde, turma. Então, ainda falando sobre colostomia, tem todos os cuidados, como estão relacionados, né, nas aulas que eu descrevi lá. E vocês observaram que são inúmeros cuidados. Nós temos várias marcas de bolsas de colostomia, sendo que eu tenho dois tipos, né, a Caraia e eu tenho a bolsa de colostomia plástica, que seria estéreo, descartável, tá bom? E tem a descartável e tem a plástica. Eu preciso entender uma coisa. O custo é muito alto, né? Profissionais da área de saúde têm uma grande dificuldade de lidar com a população por conta do alto custo dessas bolsas e do cuidado, propriamente dito, o autocuidado, quando eu falo em uma lesão provocada por um procedimento cirúrgico, pela interrupção de um sistema, né, que é o sistema digestório, por conta de uma patologia, que são patologias graves, né? Vocês viram a diverticulite, tem a colite, tem o apendicite e tem vários tipos de tumores que podem aparecer nessas regiões, levando o indivíduo a precisar, né, de uma colostomia, tá? A colostomia é o nome dado à abertura, né, ao estoma. O estoma é a abertura, a grande boca, tá? Então, nós precisamos compreender essas questões, tá? Colostomia é a cirurgia, né? O estoma é a abertura, que é feita no procedimento cirúrgico. E a bolsa de colostomia, ela é coletora. O que vai ser desprezado nessa bolsa vai de acordo com a região onde está, né? Porque nós sabemos que a extensão intestinal ela é muito grandiosa. Porém, eu tenho bolo alimentar em algumas áreas e eu tenho bolo fecal em outras. Então, de acordo com a região, eu vou ter a apresentação de bactérias na produção no processo digestório. Então, de acordo com a bactéria, eu vou ter uma excreção, vou ter odores, vou ter gases da bactéria. Então, todos esses procedimentos, por isso do cuidado com a alimentação, para evitar a eliminação de gases, porque eu tenho uma bolsa que está fechada. Então, se eu tenho esse excesso, né, de eliminação de gases, eu vou ser mais um incômodo para meu cliente. Então tem que orientar muito bem sobre a alimentação, tem que orientar muito bem sobre a higienização, porque senão vem complicações e complicações sérias. Eu passei aquele vídeo porque eu achei muito mais construtivo observar e assistir a aula vendo todos os materiais, observando, do que só ouvindo. Por isso que eu passei em primeiro momento o vídeo. Então, o ideal seria uma rotina de limpeza diária, tanto da bolsa quanto do próprio orifício, né? Do próprio artifício, onde fica posicionada essa bolsa. Tanto assim como a região ostomizada, tá bom? Então, toda essa higienização ela tem que ser focada e tem que ser feita diariamente. Por quê? Se eu não faço uma higienização diária, eu vou ter o crescimento de micro-organismos nesta região. Já sabendo que temos bactérias e bactérias gravíssimas dentro do intestino. Que dentro do intestino ela não vai fazer nenhum mal para a minha condição. Porque ela está ali na ajuda do processo da digestão dos alimentos. Agora, fora do intestino, em outra parte do organismo, vai trazer complicações, né? Infecções. O que seria a jejunostomia? Intervenção cirúrgica, um tipo de ostoma, né? Exteriorismo a partir do intestino por intervenção cirúrgica, né? Só que vai ser na região do intestino delgado, que é chamada de jejum, tá? Por esse o nome de jejunostomia, tá? Sendo uma cirurgia, né? Uma operação, um procedimento cirúrgico, que consiste em abrir esse orifício, lá na região do jejuno, através da parede abdominal. Então, vou ter mais uma ostomia, mais um procedimento de colostomia na região do jejuno, que vai se chamar jejunostomia. Na abertura desse intestino delgado vai posicionar-se uma sonda essa flexível, tá? Através da qual se introduz alimentos, tá? E medicamentos. Então, eu vou ter uma sonda introduzida dentro dessa região do jejuno para introduzir alimentos e medicamentos, né? Ou se faz uma artificial para saídas de fezes, que aí seria um ânus artificial.
Então, eu vou ter duas, uma de entrada e uma de saída de fezes. Pode ser feita direta, tá? Na pele, onde se coloca a bolsa coletora ou a sonda para a administração de dietas especiais ou medicamentos. Aí está, né, o antes, muitas das vezes o intestino sem nenhum tipo de exteriorização, e aí está a introdução da bolsa de jejunostomia. Essa cirurgia ela pode ser feita em pacientes, tá, de forma transitória, temporária ou definitiva. Pela dificuldade de deglutição dos alimentos, porque esse indivíduo ele não pode, mas não tem mais essa possibilidade de deglutir, né? Não vai conseguir mais alimentação pela boca, e esses pacientes, aí eu tenho esses pacientes que não têm mais essa deglutição, precisa da utilização da jejunostomia, e eu também tenho pacientes que têm lesões cerebrais graves, né, ou transtornos no trato intestinal superior, tá? Esse procedimento de jejunostomia só é recomendado quando há uma necessidade de alimentação por longo prazo. Vamos entender que é um processo cirúrgico, onde eu vou inativar a boca, que é o nosso órgão de transformar os alimentos de macro para micronutrientes, não é isso? E isso teria que ser uma necessidade alimentar de longo prazo. Porque se for uma necessidade alimentar de curto prazo, aí você não vai fazer uma esterilização dessa região. Você vai fazer uma passagem de sonda gástrica, porque é só alimento, né? Então tem que ter um comprometimento grave nessa situação. Quando os pacientes eles necessitam de alimentação por curtos prazos, aí vai recomendar sempre, não se esqueça, ou a sonda nasoenteral ou a sonda nasogástrica, tá? E aí tá novamente, né, posicionado para vocês observarem um local adequado para a ileostomia. Não. Aqui a gente está em jejunostomia. Agora vamos entender a ileostomia. Ileostomia é outra parte, outra segmentação do intestino, né? Então, mais uma área onde vai ser feita esse procedimento cirúrgico e vai ser instalada ali uma ostomia, tá? Como é na região ilíaca, o nome vai levar o nome de ileostomia. Professora, por que existe tantas sessões para a introdução de bolsa? Porque o indivíduo, ele pode essas regiões, essas sessões, elas são utilizadas de acordo com a patologia. Muitas das vezes a infecção nessa região intestinal comprometeu mais de 70% do intestino. Eu só tenho aquela parte do intestino funcionante. É por ali que eu vou introduzir o alimento numa porção numa porção alimentar pensada para a região intestinal, para poder fazer uma absorção de nutrientes e também fazer a excreção dos produtos dessa região intestinal, tá? Então, ou vai ser o câncer, tumores malignos, ou vai ser algum tipo de infecção relacionada às áreas do intestino. E aí vai acabar cometendo o paciente a um tipo de colostomia, tá? Ou vai cometer esse paciente ao uso dessa bolsa de colostomia, ter um estômago para ser todo ele tratado e cuidado, tá? A ileostomia são derivações lá da região do intestino, tá? Onde eu vou esterilizar a região do cólon ou a região ilíaca, que eu tenho lá no intestino fino, tá? Para a parede abdominal, formando um novo trajeto e ali sim, local de saída de fezes, tá? E essa esterilização sempre chamada de estoma. O procedimento ele vai ser feito de forma definitiva ou de forma provisória, também dependendo do grau de comprometimento ou seriedade da doença, tá? Após a colostomia ou ileostomia, o paciente vai utilizar uma bolsa especial
para que suas fezes sejam coletadas, ficando armazenadas dentro desta bolsa, tá? Então, na ileostomia é a região onde eu vou ter a excreção de fezes. Ileostomia é para excreção do bolo fecal. E aí eu tenho as regiões do intestino, né? O cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, ânus, né? Eu tenho a região do seco, né? E todas essas regiões e todos os posicionamentos onde pode acontecer ou existir uma abertura ou abertura para o estômago, ok? E aí eu tenho a bolsa permanente, né? Preciso entender. Quando eu tenho amputação do reto, essa amputação do reto, gente, ela acontece muito. Quando se tem uma infecção, como vocês viram lá no vídeo, espero que todo mundo tenha assistido. Eu tenho uma infecção nessa região intestinal. E essa infecção, ela faz o extravasamento, que pode ser uma diverticulite ou uma apendicite. Porque o final it, inflamação, tá? Sinais flogísticos. E aí o que vai acontecer? Se tem o extravasamento, muitas das vezes isso acaba necrosando a região do intestino e levando o paciente a óbito. Dando uma sepse no paciente e levando esse paciente a óbito. Porém, quando se consegue salvar o paciente, ele perde parte do intestino. E também por tumores e metástases, ele perde parte do intestino. Aí esse paciente vai ter que utilizar uma bolsa permanente, porque ele já não tem a função intestinal, tá? Então eu tenho tumores malignos no reto, muito baixos, né? Aí eu vou ter amputação do reto. E aí eu vou precisar de uma bolsa para fazer a coleta, tá bom? Aí eu tenho junto com ele a retirada desse esfíncter anal, tá? Aí eu tenho tumores de reto avançados, traumas extensos do reto, tá? Na região baixa, que pode ser por estupro, pode ser por estupro, violência sexual, pode ser por acidente, quedas, entre outras situações onde existe a possibilidade, existe a necessidade de fazer a retirada por conta da destruição, né? Por conta de lesões. Bem mais raramente pela incontinência fecal, tá? Acentuado e intratável, tá? Mais raro, mas pode acontecer também. Necessidade de ressecar todo o intestino grosso e todo o reto, como em casos de retocolite, né, ulcerativa, ou polipose. Além de ser ulcerativa, ainda tem pólipos, né? Adenomatosa familiar, pólipo adenomatoso, que isso daí é uma condição genética, tá? Em que pode ser necessário uma ileostomia permanente, né, ou definitiva. Procedimento semelhante à colostomia, só vai mudar a região, não é isso? Aí eu tenho as bolsinhas de Caraia, as bolsinhas plásticas, dá para você perceber exatamente as bolsas de Caraia acima e as bolsas plásticas abaixo, né? Que a plástica, o material dela é mais transparente e a de Caraia, ela tem mais ou menos todas elas a mesma cor, né? Ela é um tom nude para poder não ficar tão visível, né? Os produtos. Ah, é mais próximo da pele. E aí, isso é uma indústria que faz vários produtos, né? Para eliminar odores, para eliminar odores, para poder fazer o tratamento da pele, para cuidado com a pele, cuidado com inúmeras situações envolvendo a colostomia. Hoje em dia tem cintas para poder dar esse aporte à colostomia, para dar essa seguridade, para evitar, né, qualquer arranque. Então, assim, existe hoje em dia uma grande gama de acessórios, se falando em bolsas, tá? E seus cuidados. E aí é bem interessante você entender, ó, o local que deve ser cortado, como eu mostrei na semana passada, e hoje eu tô pontuando novamente, tá? E aí eu vou ter a régua de medição para colostomia, que tem de várias marcas, tá? Eu vou ter a bolsa adaptada de acordo com a condição financeira do meu cliente, porque as bolsas de Caraia, você tem, até as mais baratas são extremamente caras. Convido vocês para fazer uma pesquisa na internet, tá? Eu tenho a peça que vai ficar colada na pele, com material hipoalergênico. E eu tenho a bolsa, que pode ser removida, é lavável e trocada, tá bom?
Aí, ó, essas bolsinhas, elas costumam ter um filtro de carvão ativado. Entenda, o carvão ativado, o que ele faz? Né? Carvão ativo, carvão ativado. Ele faz uma barreira de odores, tá? E muitas das vezes esse carvão está presente dentro da bolsa ou está presente na própria adesivo, tá? Na própria barreira protetora. Aí a famosa régua. E outra coisa que nós precisamos entender por aqui, que essa aula só vai terminar na próxima semana, que eu tive que dar uma pausada para vocês poderem responder as perguntas, mas os alunos, alguns responderam, outros não. E agora dar uma avançada com a aula para a gente poder finalizar com as complicações na próxima semana e já entrar na aspiração, tá bom? E a gente está encerrando, né, todo o conteúdo. Bom, o que acontece? Eu preciso de separar o material antes de remover. Outra coisa que eu preciso que vocês entendam e não esqueçam mais. Paciente ostomizado tem um setor de ostomia com profissionais especializados para o tratamento emocional. Precisa tratar esse paciente como um todo, né? Na sua área biopsicossocial. Porque senão o paciente ele acaba entrando em depressão, né? Você não ter mais uma função orgânica, você necessitar de uma bolsa para poder fazer a extração do bolo fecal. Isso tudo vai trazer constrangimento. E aí acaba mexendo na sexualidade do indivíduo, acaba mexendo no seu desempenho, né? Desempenho no dia a dia, de trabalho, educacional, de estudo, e nós como enfermagem, precisamos ser o aporte. Então, é nesse setor, sempre tem os setores de pacientes ostomizados, onde tem profissionais capacitados para ensinar sobre manuseio, cuidados com a ostomia, cuidados com a bolsa de ostomia, esvaziamento da bolsa, recolocação da bolsa, o tempo que essa bolsa pode continuar sendo utilizada, mas infelizmente o tempo é curto, a bolsa é cara e os pacientes não conseguem comprar outra e acabam reutilizando por um tempo muito maior do que aquele que deveria existir. Tá? E paramos por aqui. Eu acho que de semana passada para hoje nós tivemos assim, muito conteúdo e eu preciso que vocês respondam as perguntas para mim poder dar continuidade e ter certeza que está tudo ok. Tá bom? Então, beijo, até a próxima semana.